Eu gostaria de tratar com você aqui de um assunto fundamental para essa aproximação do despertar da consciência. É a necessidade que todos nós temos. E isso explica por que nós buscamos o preenchimento dessa necessidade. Eu me refiro à necessidade de espaço. Eu quero tratar com você da questão da liberdade e o quanto isso é fundamental para esse encontro com a verdade daquilo que nós somos. Mas isso requer o preenchimento desta necessidade, que é a necessidade de todos nós, de espaço. Você já observou que quando você vai alugar um apartamento, ou vai comprar um apartamento, ou uma casa, ou alugar uma casa, um elemento principal que você busca em uma casa é o espaço. Se é um apartamento, você quer uma sala ampla, um quarto grande, com um bom banheiro, e um bom banheiro é um banheiro espaçoso. Se é uma casa, você olha logo se tem um quintal bom. Em geral, as casas têm mais espaço que um apartamento. Então, nós estamos à procura da liberdade. É por isso que nós queremos um espaço amplo. Para onde quer que você viaja e a primeira coisa que você vê dentro como objetivo para ser encontrado naquela viagem é espaço. Repare, quando você viaja para uma outra cidade e fica em um hotel, você procura um hotel onde haja um bom espaço, um quarto grande, um apartamento grande, tem que haver uma piscina. Repare, a nossa visão de espaço é algo que vai sempre na frente dos nossos empreendimentos, dos nossos objetivos, propósitos e conquistas. Nós queremos espaço, numa casa, num apartamento, em um carro. Se vamos para uma montanha, por que uma montanha? Porque tem muito espaço. Se amamos fazer caminhada, é porque ali encontramos espaço. Se vamos para uma praia, lá está o espaço. Nós queremos ir para a praia, não é só porque tem o mar, é porque tem a parte da areia, e ali há um grande espaço. Queremos espaço? Sempre espaço. E por que buscamos o espaço? Porque nós buscamos liberdade. Há dentro de cada um de nós um anseio pela liberdade. Então, aqui primeiro nós temos essa procura da liberdade, mas a imperiosa necessidade do espaço, porque é o espaço que nos mostra a presença da liberdade. Então, do ponto de vista externo, externamente falando, nós queremos o conforto que o espaço nos dá, em razão da liberdade que encontramos ali. E do ponto de vista interno, como será que nós funcionamos?
Nós temos vivido estados internos de conflito, de desordem, de peso, de contração, de sofrimento, porque não há espaço. O ser humano, ele precisa de espaço, não só externamente, mas, antes de tudo, internamente. Quando as pessoas falam dessa busca da paz interior, da presença da quietude, do silêncio, da presença da alegria. Veja, tudo isso se refere à presença do espaço interno. Quando há espaço interno, há paz, quietude, silêncio, amor. Porque esse espaço é o espaço da liberdade. Então, nós estamos aqui com você lhe dizendo que, nesta liberação na vida, nesta realização de Deus, neste assumir a verdade sobre quem é você, a presença do amor é algo que requer liberdade. E a presença da liberdade requer espaço. Então veja como isso é importante para as nossas vidas. Porque nós temos enfatizado a beleza da meditação e a importância do autoconhecimento. Porque quando temos uma aproximação da verdade do autoconhecimento, nos aproximamos da meditação. E qual será a verdade sobre a meditação? A meditação é o espaço. É o espaço sem o centro. Veja, eu disse isso mesmo, é o espaço sem o centro. Quando você vê um objeto, em torno dele há um espaço. Mas é a partir do objeto a referência do espaço. Quando você entra em uma sala, nós temos ali o espaço. Mas esse espaço está presente quando você olha, você vê móveis. É o espaço que sobrou quando os móveis estão presentes ali, naquela sala ou naquele ambiente. Então, é um espaço que tem por referência a presença dos objetos. É eles que determinam o que nós temos ali de espaço livre. Então, quando você olha para um objeto, percebe que há um espaço em volta dele. Então, o objeto é o centro, mas há um espaço em torno dele. Do ponto de vista psicológico, o sentido do eu, do ego, desta pessoa em nós, funciona também a partir de um centro. E há um espaço em torno deste centro. O eu, o mim, o ego, esse sentimento, pensamento eu, está produzindo um espaço à sua volta. Está sendo a referência de um espaço à sua volta. Agora notem, esse espaço em torno do eu, do ego, desse mim, desse pensamento, sentimento e sensação, que é a presença da pessoa, esse espaço é um espaço limitado. Limitado porque há muita coisa envolvida presente.
nesse ambiente? Então, esse ambiente não tem muito espaço. É assim que psicologicamente estamos funcionando. Estamos abarrotados, esse ambiente está abarrotado desse velho modelo de pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, de formas de percepções. Tudo isso nos coloca psicologicamente dentro de uma condição onde não há espaço interno. E sem esse espaço, nós não temos liberdade. O sentido do eu em cada um de nós é a ausência de um espaço sem o centro. Então, nós temos um espaço, o espaço a partir do centro, a partir do eu. Assim, o nosso modelo de ação é egocentrada. Nosso modelo de fala é egocentrada. De visão é egocentrada. De percepção do outro é egocentrada. Da vida é egocentrada. Então, é a partir de um centro com um espaço específico, limitado por esse centro, que esta vida pessoal está acontecendo. Então, nós não temos a verdade sobre quem somos. Ou melhor, a verdade sobre quem somos, nesse momento, dentro desse contexto de cultura, de humanidade, aquilo que somos é esta pessoa carregada de problemas, de contradições, de desordem, de sofrimento, em razão desse padrão de limitação pessoal, particular, egocentrado de ser. Então, uma aproximação da verdade, daquilo que é você, em sua natureza divina, em sua natureza essencial, fora desse você cultural, social, dentro do padrão de cultura humana, há uma realidade presente. É a realidade daquilo que é você, em sua natureza essencial, em sua natureza divina. Portanto, esse contato com a realidade é a liberação. A liberação nesta vida é a ciência do seu ser. É a ciência de Deus. Aqui nós estamos com você, aprofundando isso. A cada encontro, a cada fala, nós estamos explorando com você os diversos aspectos desse sentido de identidade pessoal. E percebendo que essa entidade, essa identidade, ela se assenta em uma base equivocada, que é a base de um modelo de pensamento de padrão, de organização de cultura. Dentro desse modelo de mundo, como nós conhecemos, assim nós estamos encarecendo com você aqui a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento
e a meditação, isso é algo que requer naturalmente um olhar novo para si mesmo, uma aproximação real e verdadeira daquilo que se passa com você aqui e agora. Então, a meditação é o esvaziamento de todo esse velho e antigo conteúdo que, dentro desse ambiente, está ocupando todo esse espaço. Há uma realidade presente. Mas é como quando você entra em um espaço ocupado por móveis. Você não pode ter ciência da dimensão real do espaço, enquanto os móveis estão ali presentes. Quando você entra em uma sala e ela está cheia de móveis ali, você não tem noção de espaço. Se os móveis forem tirados dali, a noção de espaço está presente. Mas sem isso, você não tem qualquer noção do espaço. Qualquer ideia que você faça é só uma ideia. Esse olhar não vê o espaço, vê a ocupação do espaço. A ciência do seu ser é a revelação de Deus. Então, quando alguém se envolve com alguma técnica ou prática de meditação, não compreende que a verdade da meditação é o esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo. E não a busca de alguma coisa para ser acrescentada a ele ou a ela ali naquela prática, como em geral as pessoas fazem. Então você procura se concentrar em um determinado pensamento, em afastar os outros. Você procura respirar de uma certa forma, diferente da que você tem no seu dia a dia. Você entoa um mantra que você não entoa enquanto dirige o carro, enquanto está conversando com alguém ou vendo TV. Notem, estamos sempre acrescentando alguma coisa nesse fazer na prática da meditação. Você tem que estar num ambiente separado, numa hora reservada, desocupado do seu trabalho, de lidar com os filhos, com a família, de tratar de negócios. Então você está em um modelo diferente do usual no dia a dia. Aqui estamos dizendo para você que a verdade da aproximação da meditação é a ciência de percepção de suas reações, aqui e agora, nesse instante, nesse momento. Não se trata de acrescentar nada, apenas tomar ciência dessas reações. Quando você descobre o que é tomar ciência dessas reações, nesse instante, e percebe que esse tomar ciência é somente isso, veja, não se trata de alguém tomando ciência, de alguém intervindo, de alguém interferindo, avaliando, julgando, comparando, aceitando ou rejeitando aquilo que percebe aqui, nesse instante, dentro dessas reações. Aqui se trata do simples olhar para as reações. Um olhar sem alguém olhando. Um perceber sem alguém percebendo. Um sentir sem alguém sentindo. Assim, nós temos um contato direto, nesse instante, com esse
entre aspas, ambiente, isso é autoconhecimento. Observar as reações. Um pensamento surge, um sentimento, uma emoção, uma percepção. Um gesto está acontecendo. Algo está sendo visto. Um som está sendo ouvido. Na relação com ele ou ela fala e há esse escutar. Uma cena é vista e há só o ver. Então há só esse olhar ou esse ver sem alguém vendo, sem alguém olhando. Há só o escutar sem alguém envolvido nesse escutar. Há só o perceber aquilo que está presente nesse instante. Quando temos assim uma aproximação de nós mesmos, estamos estudando nossas reações, e aquilo que ocorre internamente e externamente passa a ser visto sem o observador, sem o centro. E quando isso fica claro, sem esse centro, sem esse observador, um novo espaço está presente. Então, nesse espaço se revela a verdade deste ser. Porque é um espaço sem centro. Nós precisamos descobrir o que é ter uma aproximação da meditação. Assim podemos perceber a verdade desse esvaziamento de todo o conteúdo. Podemos apenas tomar ciência desse esvaziamento. É quando a mente se aquieta, silencia, e um espaço novo se abre de ciência da não separação, da não dualidade. Esse encontro com a verdade do seu ser nesse instante, a partir deste autoconhecimento, que é a constatação de suas reações, sem o sentido de alguém envolvido nisso, é a presença desta atenção, desta plena atenção sobre todo esse movimento, que é o velho movimento do centro deste mim, deste eu. Então, a ciência desse movimento é o fim do eu, é o fim desse centro, é o fim do ego. Então, essa questão do despertar da consciência, ou desse florescer do seu estado natural, requer esse espaço, essa liberdade. Então, temos a presença do amor, a presença de Deus. É isso que estamos trabalhando com você também em encontros online aqui nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos em um encontro online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online, onde podemos, através de perguntas e respostas, aprofundar isso, trabalhar isso com você. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, lhe toca em algum nível, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é autoconhecimento? É a aproximação daquilo que é você, a investigação daquilo que é você. E há dois aspectos aqui. O primeiro é a investigação daquilo que é você, porque você se confunde com isso.